Salve, salve rapaziada, Leozeira na área, tudo bem com vocês? Espero que sim. Leozeira tá na área aqui trazendo mais um vídeo pra vocês. Dessa vez falando sobre o assunto da semana aí, né? Que é o Carpini, o São Paulo Futebol Clube. O trem tá pegando fogo lá nos arredores da Barra Funda. Rapaziada, queria trazer pra vocês a informação aí, pra começar de cara já que o São Paulo contatou o Di Maria. A informação aí de um repórter português. É uma fonte muito confiável aí dos canais, até brasileiros, que trazem muita informação desse cara. E assim, já adianta, a situação é um pouco complicada, certo? Bora que bora. Então vamos lá. Aí a gente tá falando sobre o Carpini e tal, e por que o Carpini não caiu ainda, né? Por que o Carpini ainda tá no comando do São Paulo Futebol Clube? A situação segue um pouco travada, porque os boatos que saíram essa semana é que, de acordo com Muricy Ramalho, se um sai, o outro também sai, né? O que banca hoje Thiago Carpini no comando do São Paulo se chama Muricy Ramalho. Assim, na minha opinião, Muricy Ramalho nada vai pagar o que ele já fez pelo São Paulo Futebol Clube, nada vai pagar o que ele faz pelo São Paulo, né? Hoje ele faz em tese, um trabalho de assessoramento, um trabalho ali por trás dos holofotes e tal. Geralmente, todos os treinadores que passam pela Barra Funda falam muito bem do Muricy Ramalho. Agora, a gente não pode achar que o Muricy não entende futebol. A gente não pode achar que o Muricy não entende de gerir atletas, de comando, né? E, na minha opinião, acho que uma coisa não tem nada a ver com a outra em questão de que um não precisa sair se o outro sair. Se o Thiago Carpini não está desenvolvendo um bom resultado, se o Thiago Carpini não está entregando aquilo que promete ou aquilo que o torcedor espera, eu acho que o Muricy Ramalho não tem que segurar o rapaz, né? E assim, eu até tenho um canal para recomendar para vocês, chama Canal Futebol Máximo, feito pelo Caio Capita, né? O Caio Paulista, o Caio Capita. Ele fez um vídeo postado há 2 dias atrás, se não me engano, o título é Como joga, entre parênteses, mal o São Paulo de Carpini, do futebol, do canal Futebol Máximo. Assistam esse vídeo, é muito da hora. Tipo assim, mostra realmente o quão sem padrão o time do São Paulo tá. Certo? Vamos lá. O São Paulo se representou ontem. Dizem as más línguas que o clima é de tensão, é um clima de velório lá na Barra Funda. Que a situação tá meio pesada e tal. Lógico que as situações de lesões do time titular pesa muito nesse clima, né? Nessa situação. As lesões de Rafinha, Rato e Lucas, que hoje em teoria são líderes do grupo, pesa muito nessa situação, né? E como se diz, a situação de São Paulo ultimamente está muito delicada, a situação tá um pouco crítica, né? Um pouco não, tá bastante crítica. Igual foi com o Rogério Ceni, né? O São Paulo não vinha fazendo bons jogos com o Rogério Ceni. Eu lembro exatamente dessa comparação, porque não tinha padrão, na verdade tinha um padrão, era bola na linha de fundo, chuveiro na área, e é isso aí, ou toca de bola entre zagueiros e balão pro Caleri e vê no que dá. Então, em coincidência, o Rogério Ceni foi demitido após uma vitória de 2-0 na Sul-Americana contra o Porto Cabelo. Assim, uma situação um pouco diferente, atípica no futebol, né? O técnico ser mandado embora após os 2-0. Só que naquela oportunidade tinha o Dorival Júnior para trazer, né? Tinha uma situação em tese para acontecer. Por quê? O próprio Muricy Ramalho falou depois, na entrevista, falou assim, mas por que o Rogério Ceni ganha no jogo, foi demitido, e aí vocês trazem o Dorival Júnior? O Muricy só falou assim, a gente também não é besta, né? Com essas palavras. Então assim, Muricy, o torcedor também não é besta. Esse é um recado que toda a torcida do São Paulo tem para vocês que estão no comando do São Paulo. O Arnaldo Ribeiro, né, o comentarista, repórter aí, ontem falou em rede aberta, né? Comentou a situação, inclusive, desde o Ituano, desde o Campeonato Paulista. É o seguinte, com pênalti nos 50 minutos do segundo tempo, o São Paulo se manteve no Campeonato Paulista, certo? Teve uma pausa, após isso teve o jogo do Novo Horizontino. Foi o que foi. Rodamos, tal, jogo péssimo, saímos nos pênaltis. Um empate literalmente com um jogo amarguíssimo, com sabor amarguíssimo, porque a gente saiu perdendo aquele jogo, enfim. Time totalmente sem padrão, muito complicado.
Fica 18 dias sem jogos oficiais. Quando volta, apresenta esse catado que foi lá em Córdoba, né? O azar que foi, o padrão de jogo que foi, o Lucas orientando e a câmera buscando isso, enfim, isso meio que traumatizou muito o torcedor de São Paulo. E assim, eu trouxe aqui uns números dos últimos jogos do São Paulo, nos últimos 10 jogos do São Paulo, que coincidentemente são 10 jogos após a quebra do tabu e ganhar a Supercopa, que são, já adiantar, 3 vitórias, 3 empates e 4 derrotas, né? De 10 jogos, o São Paulo ganhou 3. Os jogos são, todos os jogos, 3-0 contra a Água Santa, o São Paulo perdeu para a Ponte, fora de casa, perdeu para o Santos no Morumbi, empatou com o Bragantino, virando no último minuto de jogo e tomando empate também no apagar das luzes, nas costas do Wellington. O Wellington, assim, eu acho que o cara pedir 600 mil reais mês e entregar o que ele entrega, o São Paulo acha jogadores muito melhores aí no mercado. Eu acho que o Wellington já deu o que tinha que dar. Valeu, obrigado, cresceu aí no clube, vai fazer igual a maioria da galera que cresce na base do São Paulo faz. Quando aparece uma oportunidade de ir embora, o cara vaza. Ou mete a faca no São Paulo. Por quê? A maioria são empresários que só pensam nisso. Não tá pensando no São Paulo. Enfim, 3-0 contra a Água Santa, 2-0 para a Ponte, fora de casa, 1-0 pro Santos no Morumbi, 2-2 contra o Braga, 1-1 contra o Guarani, jogo horroroso, 3-0 contra a Inter de Limeira, São Paulo ganhou esse jogo, Rames jogando muito bem, 1-1 contra o Palmeiras, roubadíssimo, 3-2 no último minuto contra o Ituano, que decidiu se São Paulo ia ficar ou não no Paulistão. Que até o gol de empate no final do jogo, perto do final do jogo do Ituano, o São Paulo estava saindo do campeonato. 1-1 contra o Novo Horizontino, um empate horroroso, que o São Paulo foi desclassificado nos pênaltis. E 2-1 pro Tajeres, ou seja, 3 vitórias, 3 derrotas, 4 empates. Derrotas para Ponte, Santos e Tajeres, vitórias contra Água Santa, Ituano e Inter de Limeira. Os empates são Braga, Guarani, Palmeiras e Novo Horizontino e a classificação contra o Novo Horizontino. Ou seja, de 10 jogos, São Paulo ganhou apenas 3 com desempenho horroroso desse que ganhou, né? Inclusive, esse que ganhou de 3-0 da Inter de Limeira, o primeiro tempo foi muito feio, cara, foi muito feio. Água Santa, né? Jogo fora da curva. Isso aí todo mundo fala que São Paulo jogou muito bem, o coletivo jogou muito bem. Outro contra a Inter de Limeira, que é esse que eu tô falando, o primeiro tempo foi muito ruim. Outro contra o Ituano, que o Carpini, após sair o terceiro gol, mandou o sinal do fica quieto, quero ouvir quem tá reclamando, sei lá o que, enfim. Situação muito, muito chata, muito complicada lá nos arredores lá da Barra Funda. O São Paulo divulgou as lesões aí do Rafinha, do Rato e do Lucas, né? O Rafinha foi onde que teve fratura em si, o Rato foi pancada em torce e o Lucas na lesão no músculo da coxa. Então, Rafinha fica fora em média 3 meses, é a expectativa. O Rato de 6 a 12 semanas, que é 1 mês e meio ou 3 meses para camuflar, né? Se fosse assim, o Rafinha também ficaria fora 12 semanas. O Lucas de 3 a 6 semanas. E é isso, né? Nos últimos dias, torcedores questionaram muito sobre o patrocínio da Superbet nas redes sociais, após divulgar os números de patrocínios em São Paulo e Fluminense. Por quê? O São Paulo fechou fixo anualmente 52 milhões de reais. Tá lá, fechadinho, 52 milhões de reais. Enquanto o Flu fechou 42 milhões de reais. Beleza, é 10 milhões de reais a menos? Só que o São Paulo pode ganhar até 23 milhões de reais a mais, só que após metas e bônus. E essas metas e bônus vêm de títulos obtidos, né? Que são 1 milhão e 800 mil no Paulista, 5 milhões na Copa do Brasil, a mais, né? 5 milhões e 700 no Brasileirão, 7 milhões e 100 mil na Libertadores, 3 milhões e 200 mil reais no Mundial. Eu achei esse número mundial baixo. Deve ser pela quantidade de jogos que São Paulo possivelmente deve fazer no Mundial de Clube, se Deus quiser. Mas é onde a marca vai ser mais vista, né? Que é no Mundial de Clubes falando. O Flu, já diferente do São Paulo, pode ganhar diferente, né? 1 milhão pelo Carioca, 2 milhões pela Copa do Brasil, 2 milhões e meio pelo Brasileirão, 3 milhões pela Libertadores e 1 milhão e meio pelo Mundial. Ou seja, menos da metade do que o São Paulo pode ganhar. Enfim,
Esses foram mais ou menos os números, né, divulgados aí pela Superbet, pelos patrocinadores. E no caso, o São Paulo pode ganhar até 75 milhões ao ano, enquanto o Fluminense pode ganhar 52 milhões, ou seja, a diferença aí de 23 milhões de reais. Isso se o São Paulo ganhasse tudo esse ano, né? E voltando ao assunto aí do Di Maria, não sei se eu comentei com vocês, mas voltando ao assunto aí do Di Maria, do jornalista português. Segundo o jornalista Bruno Andrade, repórter referência em Portugal, segundo ele, Di Maria não descarta a volta ao Rosário Central após ameaças à sua família. Porém, alegou que o São Paulo contatou o jogador, né? Então, assim, esperanças que ele pode voltar sim ao Rosário Central após essas ameaças à sua família. Só que o São Paulo não descarta essa possibilidade do Di Maria descer no aeroporto de Guarulhos ou Congonhas, certo? Basicamente, está em fim de carreira, né? O que todo jogador gosta de fazer é isso. O jogador em fim de carreira quer jogar no seu time de coração. Não sei se o Rosário Central foi o time que revelou o Di Maria, só que todo jogador tem essa vontade, né? Lógico que a gente espera um jogador como o Di Maria em campo pelo São Paulo. Seria de extrema importância, assim como o Rames Rodrigues desde que seja bem aproveitado, bem utilizado. Fechou? Bom domingo para vocês. Hoje eu vou acompanhar Liverpool e Manchester United no Old Trafford. Se Deus quiser, o Liverpool vai ganhar e a gente vai voltar essa liderança aí. Ontem o City ganhou de 4-2, o Arsenal ganhou de 3-0 e a pressão segue, né? Essa reta final da Premier League vai pegar fogo. Mas assim, eu espero que a gente ganhe esse ano para o Klopp sair. Assim, ele já é muito abraçado pela torcida, mas encerrar esse ciclo pelo Liverpool de forma excelente, né? E assim, o último confronto entre Manchester United e Liverpool, a gente perdeu de 4-3 após viradas e viradas no jogo, foi um jogaço. E hoje, se Deus quiser, a gente vai ganhar. Fechou? Bom domingo pra vocês, se inscrevam no canal, manda pra aquele amigo que você gosta de futebol, gosta de São Paulo, gosta do campeonato inglês, gosta dos campeonatos brasileiros. A gente vai falar aqui do que tiver que falar. Fechou? Tamo junto. Um abraço e é nóis.